Em 2021, o preço de um único Bitcoin, a criptomoeda líder, bateu $60.000. E o valor de mercado de todas as criptomoedas atingiu a impressionante marca de 2,5 trilhões de dólares. Será que o Bitcoin ou as criptomoedas em geral vão substituir as nossas atuais moedas? É isso que vamos ver agora. A promessa do Bitcoin de criar um novo sistema financeiro descentralizado, além do controle de governos e bancos, capturou a imaginação do mundo. Mas até agora, o sonho do Bitcoin não foi realizado. Em vez de se tornar uma nova forma de dinheiro, o Bitcoin se tornou um ativo de investimento altamente volátil, criando grandes vencedores, com os investidores fazendo seu preço disparar durante a pandemia, e grandes perdedores, pois a criptomoeda perdeu $1/3 de $1 milhão apenas durante a noite. Para os crentes, o Bitcoin ainda é um trampolim digital para o futuro utópico. Para os céticos, o mercado de criptomoeda nada mais é do que um cassino digital muito volátil para ser confiável. Então, o que será do sonho do Bitcoin? Tudo começou em 2009. Em algum lugar do mundo, uma figura sombria, escondendo-se atrás do nome de Satoshi Nakamoto, criou o primeiro Bitcoin. Foi o início de uma revolução digital. O Bitcoin e as milhares de criptomoedas que se seguiram não são nada parecidas com moedas reais. Elas são códigos registrados em um livro-razão digital e esse fica cada vez mais longo conforme mais pessoas os usam. O criador do Bitcoin colocou esse título no primeiro bloco porque ele queria enviar um sinal e queria mostrar que as pessoas estavam procurando alternativas depois da crise financeira. E a pergunta que as pessoas estavam fazendo é: podemos confiar nosso dinheiro às instituições financeiras? O Bitcoin foi a resposta. A confiança está no cerne do sistema financeiro atual. Bancos e outras instituições financeiras controlam como o dinheiro flui pela economia. A fé de que seus livros são precisos é vital. Isso ocorre porque o dinheiro é simplesmente uma convenção social. Existe e tem valor porque esse acordo só funciona porque confiamos em instituições financeiras como os bancos. O Bitcoin não requer instituições confiáveis. Nakamoto queria criar um sistema seguro que não dependeu de nenhuma confiança. Para alcançar isto, as moedas registradas em uma tecnologia revolucionária chamada blockchain, que é um livro de transações que não seja detido por uma instituição centralizada. Em vez disso, as transações são verificadas e registradas por uma rede de computadores em todo o mundo, em um processo conhecido como mineração. A mineração de bitcoins existe para dois propósitos. Um é colocar um novo Bitcoin em circulação e o segundo, que também é fundamental, é para verificar as transações na rede. Mas é um processo complexo. Se alguém quiser fazer uma transação, todos na rede são alertados. As transações são verificadas pelos chamados mineiros. Primeiro, eles verificam se as transações são legítimas. Uma vez que um minerador tenha verificado alguns milhares de transações, eles os agrupam em um bloco. Essa é a parte fácil. Os mineiros então correm pelo direito de adicionar este bloco a uma série de outras ferramentas anteriormente, conhecido como blockchain. Para fazer isso, eles competem para resolver um problema numérico complexo. O mineiro que resolve primeiro vê seu bloco adicionado à cadeia e eles são recompensados em Bitcoin. Todo esse processo consome muita energia e está contribuindo para a crise climática. Em maio de 2021, a mineração de Bitcoin usou mais eletricidade anualmente do que toda a Holanda. Para manter o Bitcoin escasso e ajudar a manter o seu valor, o número de Bitcoins que podem ser minerados é limitado a 21 milhões. Até o momento, quase 19 milhões de Bitcoins foram extraídos, mas ainda não pode ser classificado como dinheiro. Para que algo seja considerado dinheiro, tem que funcionar de três maneiras: como um meio de troca, como uma reserva de valor e como uma unidade de conta.
para todas as funções principais do dinheiro que você possa imaginar, na verdade, até agora o Bitcoin não é a melhor do que as soluções que já temos, que são dinheiro fiduciário e outras formas de pagamento. E esse é, você sabe, o principal motivo porque você não pode realmente chamá-lo de moeda. Aqui está o porquê. Fundamentalmente, o Bitcoin é uma string de código com uso limitado. Como uma barra de ouro, não produz nenhuma receita, mas comparado com o preço do ouro, o valor de um único Bitcoin é extremamente volátil. E um único tweet pode mover a fé das pessoas nele como uma futura moeda. Como resultado, seu preço sobe e desce descontroladamente, conforme as pessoas compram e vendem. E ao contrário do dólar, não há banco central ou governo para defender seu valor. Essa volatilidade também torna o Bitcoin muito difícil de usar como meio de troca. Portanto, é improvável que um vendedor na Amazon aceite Bitcoin para seus produtos, sabendo que no dia seguinte o preço pode variar drasticamente. Como aconteceu em 19 de maio de 2021, o preço caiu quase $8.000 em menos de uma hora. Mas isso não impediu El Salvador, o país da América Central, de se tornar o primeiro a adotar o Bitcoin como moeda. É uma grande aposta. O Bitcoin não funciona realmente como um meio de pagamento, porque é muito ineficiente. Pode processar apenas 10 transações por segundo, quando você sabe que a Visa, a empresa de cartão de crédito, pode fazer até 24.000 por segundo. Então, se o Bitcoin não funciona como uma forma de pagar pelas coisas, o que lhe dá valor? Como ações e títulos, também é negociado como um investimento. Isso levou a uma mania especulativa, onde os adolescentes se tornaram milionários. E não é apenas um esquema para enriquecimento rápido, como muitas pessoas colocam, mas isso é visto como o futuro da moeda. Um fato interessante é que em 2013, um homem azarado no país de Gales vasculhou um depósito de lixo à procura de um disco rígido contendo 7.500 bitcoins descartados acidentalmente. Sem esse dinheiro, porque não há um servidor central que registre um log dele. Hoje esse disco rígido valeria $280 milhões. Mas investir em criptomoeda não é mais para adolescentes e investidores de poltrona. Está atraindo a atenção de alguns dos maiores bancos do mundo, incluindo o Morgan Stanley, que agora oferece aos investidores acesso a fundos Bitcoin. Mas mesmo a compra cautelosa de alguns financistas traz uma maior investigação. Os bancos estão tomando medidas provisórias para entrar no Bitcoin. Os reguladores estão observando isso de perto e até agora eles permitiram apenas um conjunto limitado de coisas que os bancos podem fazer. Eles podem fornecer acesso ao mercado, aos clientes, mas eles não podem apostar nos próprios mercados. Por exemplo, usando o seu próprio capital. E os reguladores também estão preocupados porque o Bitcoin tem um lado obscuro, pois o Bitcoin tem sido usado para financiar a criminalidade ou para lavar dinheiro. Se você se aventurar na Dark Web, você descobrirá que tudo, desde detalhes de cartão de crédito roubado até drogas, tem preço em Bitcoin. Também houve muitos roubos de trocas de criptografia e muitas fraudes. E não é apenas a criminalidade que está soando o alarme. Economistas importantes alertaram que o Bitcoin é uma bolha perigosa destinada a estourar e se juntar ao cemitério de investimentos historicamente exagerados, como um boom das .com no final dos anos de 1990. Em 2018, havia motivos para acreditar que os céticos podem estar certos. A forte alta e posteriormente queda no preço do Bitcoin imitou essas bolhas históricas, um padrão que continuou no primeiro semestre de 2021. O preço disparou para mais de $60 mil apenas para cair novamente. Os defensores veem a criptomoeda como uma classe de ativos em expansão com valor real. Bitcoin ou outra criptomoeda pode se tornar relativamente estável ou classe de ativos confiáveis como ouro. Mas é muito cedo para dizer assim que as pessoas pensarem que não é mais um bom investimento, então a demanda despenca e desvaloriza com isso. Talvez o maior vencedor dessa história é o inventor misterioso do Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Supondo, é claro, que Nakamoto seja uma pessoa real e que ainda esteja vivo,
Acredita-se que ele possua mais de 1 milhão de Bitcoin. Atualmente, vale cerca de 37 bilhões de dólares. O Bitcoin ainda pode se tornar um ativo estável, como o ouro, ou provar ser uma bolha que estoura espetacularmente.